vários jogadores, eu fiz leituras bem diferentes no jogo de hoje. E tenho cada dia me convencido mais de que vai ser muito difícil para esse esporte se realinhar positivamente no campeonato sem ter mais um volante nesse time. A não ser que esse jogador que chegou, o Julian, consiga entregar 2 papéis em um. Para mim tá muito difícil jogar com um volante e Fabrício sendo o segundo volante. Muito difícil. Muito difícil. Ou a gente não dá conta, Fred, ou a gente vai sofrer até o fim. Não tem, veja, não tem uma matemática exata aí, não. Ou a gente chega, e por mais que não seja um jogador que já se sabe, que não tem uma preciosidade de passe... Mas é para jogar no lugar de Felipe, eu tô entendendo errado o que vocês estão falando. Teria que ser no lugar de Felipe. Não teria tem que ser no lugar de Felipe. É no lugar de Felipe. E aí Felipe disputar uma vaga de segundo volante. Que é a única possibilidade que eu vejo, Cauê. Veja só, cada dia mais eu tenho sentido que vai ser muito difícil jogar como Mariano Sosso conseguiu fazer esse time se equilibrar, tendo só Felipe ali na função de volante e Fabrício sendo um jogador solto. Muito difícil, porque Pedro Lima e Filipinho eram muito importantes para que aquilo ali funcionasse. Tá? Alan Ruiz também era importante para que aquilo ali funcionasse. A gente esquece muito o papel de Alan Ruiz no ano. Sim, tá? demais. É um jogador que está sendo esquecido. É um jogador que está sendo muito esquecido nas nossas análises. O torcedor fica com raivinha, Fred, de Alan Ruiz pela saída. E por conta de alguns jogos, a própria expulsão contra o Avaí, que foi muito danosa. Mas era um jogador que, taticamente, era muito importante. Porque era o cara que fazia um funcionamento ali no meio de campo. Era o único dos meias que o Sport tinha. E aí, Lucas Lima e Tito Ortiz, que conseguia fazer vamos dizer aqui, quase que um terceiro volante, um meia mais pelo lado esquerdo. Ele conseguia se transformar em várias peças. Quando o Sport precisava do resultado, muitas vezes Souza tirava um volante e ele era aquele volante, segundo volante. Então, assim, o Sport perdeu esse jogador com essa característica. E aí tá faltando muito nisso, porque Lucas Lima não consegue fazer isso, Tito Ortiz é totalmente diferente nesse sentido. Isso. Aí, Cauê, existem saídas de jogadores que, se a gente fizer uma análise mais aprofundada, é onde a gente vai bater no ponto de que não tá dando para jogar com volante só. Toda vez que eu falar um volante só, entenda que eu não tô considerando Fabrício volante, tá? Porque nessa forma de jogo ele não é um volante. Ele é um meia que volta para ajudar na marcação. E talvez, Fred, aí o formato de jogo que Pepa geralmente usa, por exemplo, usou no Cruzeiro, que é ele meio que um 4-1, 4-1. Então é um volante, e que ele gosta desse volante, desse 1 à frente da linha de 4. E aí caberia nesse caso o argentino, o Julian. Isso. E aí essa linha de 4, mais à frente, antes do centroavante, cabe um meia e mais talvez ou 2 volantes, nesse caso o Fabrício, ou um meia com mais um volante. Ele fez muito, que é o que Fabrício faz no Sport, e que talvez ele queira repetir isso, algo nesse sentido com o Ramiro. Ramiro, que foi do Grêmio, que fazia muito aquele... E Fabrício é muito parecido com o Ramiro nesse sentido, que é aquele volante que joga um pouco pelo lado direito, que dá aquela quebrada ali e ajuda nessa recomposição. Então, eu vi muito vendo o Cruzeiro de Pepa com essa peça que o Sport tem hoje, com esse formato que o Sport tem hoje, mas o Sport não tinha esse primeiro volante que ele gosta de usar, que é esse volante com um poder maior de marcação e que tenha minimamente uma qualidade no passe, que o dele era Richard. Isso. E precisa tirar dali urgentemente, porque não vai dar. Veja só, não vai dar para jogar com Felipe e Fabrício dessa forma. Talvez dê contra o Ituano. Talvez dê quando for Sport Chapecoense, jogo de volta na ilha. Mas com parte das equipes não vai dar. E a presença de Alan Ruiz no time
ela muitas vezes levava o Sport para um desenho que foi esquecido. E eu até lembrei desse desenho um dia desse, quando a gente tava brincando ainda no Twitter, né? Que disseram, pô, desse jeito o Fred vai assumir. Que eu falei, minha escalação para esse jogo de hoje, eu teria ido sem Barleta, com mais um volante, com o Fábio, por exemplo, e Fabrício caindo pela direita, porque quando tinha Mas Alan aí Ruiz, era você jogando com outro estilo, não era nem Sosso nem Guto, era outra isso. coisa, né? Mas na verdade, o fato de ser 8 anos, eu até acho que o correto foi como o César foi mesmo. Mas se fosse hoje Sport e Goiás hoje, eu teria ido com o segundo volante e com Fabrício na direita, que era um pouco do desenho quando Alan Ruiz jogava. Às vezes caía Alan Ruiz, às vezes caía Fabrício, às vezes caía. Aliás, Alan Ruiz ficava pelo meio, às vezes caía Lucas Lima para a direita, às vezes caía Fabrício. Muitas vezes assim foi o Sport. Era Romarinho de um lado, Fabrício de outro. Ou Lucas Lima de outro, chame como quiser. Porque existiam várias formas de você posicionar. Muita gente posicionava assim: Felipe, Fabrício, Alan Ruiz no meio, Lucas Lima de ponta direita, Romarinho de ponta esquerda e Gustavo Coutinho na frente. Mas nem sempre o time se comportava assim. Muitas vezes caía para o meio Lucas Lima e Fabrício ia para a direita. Então, para mim, o Sport precisa de um jogador que seja mais próximo do que Alan Ruiz fazia. Pode ser Tite Ortiz? Talvez possa. Talvez. Tendo um volante mais marcador atrás, talvez possa. Pode ser Felipe? Talvez possa. Agora, não dá para ser Tite Ortiz com Felipe. Não dá. Essa forma de jogar só era possível no encaixe em que tinha Alan Ruiz, em que tinha um Pedro Lima com um vigor físico brutal, em que tinha Filipinho voando, em que tinha Romarinho, peça muito importante na condução da bola, tá? Então também tinha E abria a corrida para Filipinho. Fred, exatamente. Ali o Sport tinha uma variedade, conseguia dar a sua variedade, um pouco do que você falou, que hoje você está reduzido pelas características do jogador que se tem. Porque como é que ele jogava muitas vezes? Lucas Lima, ele botava Alan Ruiz, como tu dissesse, Alan Ruiz, vamos dizer, calçamento central, né? Vamos dizer que se fosse estático, central, Romarinho na esquerda, atrás de Alan Ruiz, que não era atrás, Fabrício Domingues. Fabrício, isso. Na ponta direita, numa falsa ponta direita, Lucas Lima. Só que o que acontecia? Lucas Lima puxava para o meio e abria o corredor para Pedro Lima e para Fabrício fazer o facão Fabrício, ali. pô, exatamente, é isso. E aí Alan Ruiz voltava um pouco para fazer aquela figura de segundo volante da recomposição. Exatamente, cara, perfeito. Essa é a explicação. E aí Romarinho vinha para dentro fazendo quase que o camisa 10 e Filipinho, se precisasse fazer a cobertura, vamos dizer, do ponto esquerda, era aquele cara que fazia ponta esquerda, porque Alan Ruiz meio que fazia, tu vai, Filipinho, aqui sou eu, pô. Aqui eu fico. Então ele dava, e essa engrenagem, quando funcionava, o Sport ia muito bem, porque isso atrapalha muito a marcação quando você tem um time que não é estático, que você dá aberturas, que os jogadores flutuam. E o Sport passou a ser um time marcável quando começou a engessar. Começou a ser cada um dentro do seu tijolinho, quando Fabrício Domingues, com o Guto, começou a ser aquele cara que, como é que eu vou Fabrício afunilar se eu já jogo de 10 aqui, quase. Não dá. Cauê, Fabrício Domingues é um jogador muito difícil de colocar num time. Muito difícil. É a linha de 4. É o 4-1, tem que ser no 4-1-4-1. Ou se trabalha como Sosso trabalhava nessa forma que a gente está trazendo, que é com jogadores capazes de desempenhar mais de uma função, Alan Ruiz sendo meia, sendo volante, Lucas Lima sendo meia, sendo ponta, Fabrício sendo volante, sendo meia, sendo ponta, Filipinho sendo lateral, sendo ponta, Romarinho sendo ponta, sendo às vezes meia, às vezes segundo atacante. Esse era um desenho muito múltiplo que o Sport tinha. E aí, nesse desenho, Felipe sobrevivia. Nesse desenho, Fabrício conseguia ajudar muito mais. Tá?
Fabrício, repito, é um jogador muito difícil de ser posicionado. Muito difícil. Porque se você transformar Fabrício em um meia como o Guto fez, acabou Fabrício. Acabou Fabrício. Fabrício precisa ser um homem surpresa. Como hoje ele conseguiu ter algumas arrancadas ali. Mas foi outro jogador que errou enormidade hoje. Então, assim. Mas é dele também. Fabrício é dele, faz parte da conta. É a balança dele, perfeito, é a balança dele. Ele Então, vai assim, do 8 a 80, assim, facilmente. Perfeito, é exatamente isso. É exatamente isso. O gol dos 8 minutos que a se referiu, que poderia ter sido o segundo gol, é um erro absoluto dele. Absoluto dele. Ele dá a bola, sem estar. Erra um passe de meio metro e gera aquela jogada que o jogador do Ituano escorregou. Então, assim, existe um desafio muito complicado para Pepa resolver. Que é, Fabrício não pode sair do time, obviamente. Obviamente, não tem como tirar Fabrício do time. Mas é muito difícil montar o time com Fabrício. Sem dar um passo atrás. Sem deixar uma cara mais defensiva. Tudo Então, passa pela compactação, Fred. Tudo passa. Se ele conseguir compactar esse time, que nos bons momentos de Souza se tinha isso, quando o Souza conseguiu extrair coisas melhores, era quando se tinha essa compactação, quando o time, por mais que tivesse brechas, mas tinha mais a bola e sofria menos nas retomadas de bola, conseguia retomar logo para ter essa bola consigo. E quando cansava, porque era natural, você não consegue dar calor de 45 minutos primeiro e segundo tempo. Ele rebaixava um pouco as suas linhas, baixava um pouco as suas linhas para ter até aquele campo de contra-ataque. Se Pepa conseguir isso, reduzindo os espaços, e esse sofrimento que o Sport passou a ter muito grande depois que começou a ter perder essas peças de peças, que é correr em contra-ataques contra si, correndo atrás da bola, vendo zagueiro, que você vê os zagueiros apavorados correndo, Felipe que não é rápido correndo, lateral desesperado atrás de bola. Então ele precisa corrigir isso. Se ele corrigir isso, eu acho que o Sport volta a ser um time muito forte e que reduz muito esses empecilhos que você está colocando. Tem uma bola no segundo tempo, assim que ele conseguiu, que Souza conseguiu reduzir os danos. Teve uma bola no segundo tempo, para mim é muito didática. A bola estava com o Thierry no meio, Felipe ao lado dele, do lado até para trás, ou seja, não tinha mais nenhum volante para que pudesse trabalhar a bola. Todo mundo enfiado. Thierry força um passe, gera um contra-ataque, meu irmão. Gera um contra-ataque pro Ituano. Numa tentativa assim. Porque é isso, quando o Thierry volta, aumenta a confiança na bola vindo de Thierry, mas ela é muito perigosa quando todo mundo afunda. E estava espaçado, estava muito espaçado. Porque o próprio Fabrício afunda nessas bolas. Então, assim, o Sport. Eu tenho sentido muito a necessidade, sabe? Hoje mesmo, eu sei que Fábio tá mal. Eu sei que Fábio vem muito mal, mas Pedro Martins voltou pro banco hoje. Eu passei falando para mim mesmo o jogo todo. Precisa fazer o segundo gol. Porque você olha pro ataque e não tinha. Tirando o Zé Roberto, era nem Lene Lobato a opção. Você não pode tirar o Ayrton Silva ou o Barleta para botar Lene Lobato. Não. E esse é o perigo para o resto do campeonato. Isso aí aconteceu aos 50 de segundo. Não, então, eu tô falando antes, pô. Tô falando o jogo tava 1-1 ainda. Tanto que você olha pro banco. Pô. Então você olha pro banco assim. Segurou, pô. Você olha pro banco e diz assim. Mudar, ok. Não, você só tinha Zé Roberto. Para melhorar, só tinha Zé Roberto. Você não podia trocar o Ayrton Silva ou Barleta por Lene Lobato. Então a única forma de melhorar o time, para mim, era com mais um volante. Só que perdendo, ninguém vai fazer isso. Perdendo ou empatando, ninguém vai fazer isso. Quando fez o segundo gol, eu disse, talvez seja a hora. Porém, tinha que deixar ali mais uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, para o ímpeto do Ituano tentar gerar um contra-ataque que aconteceu, inclusive. Alguns contra-ataques, inclusive aquela jogada que o Felipe constrói, que ele bate. Teve algumas chances do Sport para fazer o terceiro gol. Né? Porque não tem como ajustar aquele problema que qualquer ganho ofensivo com Lene Lobato. Não tem. O Sport está muito frágil ofensivamente. De novo, é impressionante. É impressionante. E aí o João Cafu não veio, né? E agora é com isso daqui para frente, que esse é o problema. E agora é com isso, Esse é um problema grave. Tá?
E Zé Roberto tem que ser trabalhado para jogar com Coutinho. Porque em alguns momentos vai ter que ser. Uma das possibilidades que Pepa poderia fazer, inclusive era a possibilidade que eu cobrei um pouco de Sosso lá, quando estava naquela aridez de jogadores, mas quando ele teve a volta de Barleta, era fazer a trinca Barleta, Lucas Lima e Ortiz. Nesse cenário, você ganharia, vamos dizer, uma peça para depois que seria o Elton Silva. Mas Isso. aí você entra em outro problema. Você fica sem um meia reserva. Porque antes você tinha o Alan Ruiz. E aí você perde de novo. Então, assim, o que o Sport tinha em mãos, que eram essas cartas na manga, o Sport abdicou. Então, até nisso, tá complicado. O treinador vai ter que escolher que cartucho ele vai queimar. Alguma palavra final sobre Pepa aí, Cauê? Não, que na verdade, diante do cardápio de treinadores que se Eu colocaram ia na largar mesa, se fosse Barroca, se viu? colocou na mesa, na outra vez e nessa, assim, o nome de Pepa, para mim, é muito superior. Era um nome até para se trabalhar para início de temporada. Isso. Porque foi um cara que tem trabalhos no futebol português que você olha e vê qualidade, e vê, assim, perspectiva. É um cara que teve trabalhos também na base do Benfica, ou seja, sabe trabalhar com garotos, e fez no Cruzeiro, apesar dos números indicarem algo muito diferente, mas você tem que entender os contextos. O Cruzeiro foi um ano passado, um ano de retomada. E talvez o que implicou muito uma falsa. Que isso aconteceu até com o Vasco na época, com o Ramon Menezes, que ganhou uns jogos, o Vasco ficou lá em cima, e o pessoal começou a achar, o Vascaíno começou a achar que. Não que Ramon Menezes seja um grande treinador, mas começou a achar que aquela era a perspectiva do Vasco, quando o time do Vasco não era para aquilo. Então, o time que o Cruzeiro montou ano passado era um time para brigar para ter um ano tranquilo de não ficar olhando o Z4 abocanhando a sua vida. Só que o início de Pepa foi tão bom lá que o time entrou no G4. E aí você começa a achar que tem um elenco fantástico e que não tinha. E se Longe esperava disso, muito que na pô. janela. Longe demais. Tanto que Castanho é o zagueiro titular lá. Castanho tá jogando a B, pô. Então, assim, era olhar para algo que não era realidade. E aí, quando as coisas degringolaram, se colocou muita culpa nele, que teve também, lógico, mas até eu fui escutar muito comentários além do que eu vi, mas muitos comentários da época da demissão dele e do pós, para ver a realidade lá, de quem acompanha mesmo, dos setoristas, a Rádio Itatiaia, Nicolas diz vários. aqui, Cauê, que Sim, os torcedores do Cruzeiro adoram ele, né? sim, Muito ele quando elogiado. caiu na Arábia Saudita, agora acho que na Arábia, em maio, e o Cruzeiro estava num momento bem mal, assim, ventilaram o nome dele, porque foi um cara, e um dos comentários da Tatiana disse isso, e o outro reforçou muito. O Cruzeiro, apesar da sequência terrível que estava, era um time que em momento algum perdeu a linha de raciocínio de, tipo, era um futebol organizado. Agora, era um futebol organizado que a bola caía no pé de Gilberto, ex-centroavante de Santa Cruz e do Bahia, e o cara não matava o gol. Era um futebol organizado que o Wesley, que era o atacante de lado, tinha oportunidade de finalizar e fazer o gol, não fazia. E era um futebol organizado que às vezes o zagueiro, como Castanha lá, dava uma farrapada, não cortava e o outro time matava. Mas era um time que, se você vê a média, ele teve uma média, eu acho que exatamente de um gol só por partida tomado. Um time como o Cruzeiro, que brigou no final para não cair, assim, a parte de trás da tabela, você tem uma média que chega a ser mais ou menos de um gol por jogo, é uma média boa. Então, é assim, no final, acho que é uma grande expectativa. Eu acho que é um treinador promissor. As minhas únicas ressalvas contra ele eram entendimento sobre o que é Série B. E não só entendimento, conhecimento. Por isso que é muito importante hoje César. Por isso que é muito importante hoje o staff do esporte para mostrar para ele que, tu vai pegar próximo jogo o Avaí. O Avaí é isso.
porque talvez ele não saiba. Isso. Por mais que ele estude, por mais que ele vá atrás, eu acredito que ele tem muito disso, ser aquele cara estudioso, que vá a cada jogo buscar conhecer mais aquele time, mas nem sempre vai dar tempo dele entender tudo, nem sempre vai dar tempo dele entender aqueles 11 jogadores, e por isso vai ser muito importante o staff do esporte de dar esse contexto para chegar para o cara, ó, o Avaí começou morto, trocou de treinador, pegou um treinador que era desse estilo, que era dar o pose, eles conseguiram Que a gente subir, conhece bem aqui. que a gente conhece bem, trabalhou aqui com a gente e tal, e só que aí estancou, porque era até natural estancar, e agora foi Enders, que era o cara que estava aqui ano passado, que está puxando, então é um time muito vivido, muito experiente. Então é isso que eu espero que esse staff do esporte passe para Pepa, porque talvez Pepa não tenha isso daí. Talvez Pepa não tenha essa memória, esse arquivo vivo necessário para a Série B. Perfeito, Cauê.